E aí pessoal, tudo jóia? Estamos começando mais um podcast aqui da Resgala Engenharia, a empresa que transforma seus sonhos em projeto e cria soluções sob medida. Hoje aqui eu estou com uma convidada super especial, a Gabriela, a Gabi, né? Que a gente se conhece há muito tempo, né, Gabi? A Isso. Gabi é correspondente da Caixa, né? Então seja bem-vinda, Gabi. Tá? É um Obrigada. prazer estar aqui te recebendo nesse bate-papo nosso aqui, que vai entregar tudo hoje, todos os segredos, como fazer um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Gabi, se apresenta aí, como é que você gosta de ser chamada, É né? É isso Gabi mesmo. mesmo, é Gabriela. Então, gente, muito obrigada, né, pelo convite. Eu me senti lisonjeada, né, por estar aqui, pela confiança de vocês, no meu trabalho. E é isso mesmo. Faz 15 anos que eu trabalho para a Caixa. Todo mundo me conhece como Gabi. Fica tranquilo, não é só pela nossa amizade, né? E a gente está aqui para poder tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês. Tá. Gente, a Gabi é formada em administração pela FSJ, é formada em MBA em gestão financeira e controladoria pelo Senac. E agora, em setembro, que nem ela falou, já está completando 15 anos que ela já está aí trabalhando aí como uma correspondente da Caixa Econômica Federal. Então ela tem muito a ensinar a gente, muito a falar para a gente como é que a gente faz para poder conseguir os financiamentos aí, né, para construção, aquisição de lote, construção ou até aquisição também de propriedades, né, pela Caixa. Isso Então, Gabi, mesmo. vamos lá, vamos começar esse grande bate-papo, né? Aproveitando, pessoal, já vou pedir para quem não está inscrito, Gabi, para se inscrever no Isso. nosso canal, curtir, né? Para o YouTube entregar cada vez mais. E a gente tá com uma meta ousada aí, sabe? A gente tá É. até o final do ano chegar pelo menos a 1.000 inscritos no nosso canal. Opa, que Tá? bom, com Eu agora, com certeza. certeza, com essa super convidada, vai estourar, Ah, vai muito passar dos 1.000, né? Então, que pessoal, ótimo. segue a gente aí, dá aquela força, aquele like, tá? Eu tô aguardando aí. Vamos lá, Gabi. Me fala, Gabi, sobre as suas vivências pessoais, né? Como é que foi? Por que você foi parar aí, ser correspondente da Caixa Econômica Federal? Me conta um pouquinho. Sim. Então, Bruno, na verdade, né, como você destacou, eu fiz a administração pela UFSJ e já fica aquela questão assim, né, se a gente vai fazer concurso público, se nós vamos ser proprietários de empresa. Já no início do curso é plantado, né, essa sementinha na nossa cabeça. Mas ao longo do período do curso, eu trabalhava numa empresa privada, mas sempre com aquela coisa de banco, né? De me chamar muito a atenção. E aí eu levei o meu currículo na Caixa Econômica na época e eu passei no processo seletivo de ser posso ajudar lá no autoatendimento da Caixa, né? E eu trabalhei no Posso Ajudar durante 6 meses, foi onde, né, veio a oportunidade de ser correspondente. E desde lá, né, lá isso era 2008, eu abracei realmente essa oportunidade porque eu já gostava, já me familiarizava com o assunto. E aí eu brinco, né, que Caixa Econômica é uma cachaça, sabe? Ela é viciante mesmo. Então, dali em diante, os assuntos foram só destrinchando, dando oportunidade da gente trabalhando com uma série de ofertas mesmo, de serviços que a Caixa oferece e principalmente no setor habitacional. Ah, bacana, hein? Eu acho legal porque, né, cada um vai encaminhando e vai se encaixando nas coisas que gosta de fazer e vai apresentando, porque a gente tem muita oportunidade na vida, né? Eu também, quando fiz engenharia, não pensei em ter meu escritório, eu pensava em trabalhar em alguma empresa, mas acabou acontecendo a gente estar aí também já fazendo 18 anos aí de empresa Nossa, e sempre buscando melhorar, atender mais, até por isso que a gente criou esse podcast para trazer conteúdo mesmo. A gente tá na era da informação, né? E as isso. pessoas querem tá assim saber, né, pela internet, né, aí pelo YouTube que já você consegue já adquirir muito conhecimento. Então aqui é mais um canal para isso mesmo, Com né? certeza. Com certeza. E me fala, quais os pré-requisitos para a gente poder fazer um financiamento? Olha, eu poderia dizer que hoje
o cliente precisa ter relacionamento com a Caixa e um relacionamento efetivo mesmo, denotando capacidade de pagamento para o sistema, para que o sistema, frente ao movimento que o cliente está fazendo na conta, ele consiga compreender que o empréstimo vai poder acontecer gerando um contrato adimplente para a agência, né? E o que eu sempre digo, a Caixa, embora disponibilize lá no normativo a utilização de renda informal, Bruno, eu diria que em 99% dos casos ela não passa. E aí é onde mora as disponibilidades, né? O cliente teria que ter uma renda comprovada, que é de fato aceita, que a gente tem propriedade de aprovação aí das avaliações. Uhum. Aí seria, por exemplo, uma declaração do imposto de renda. Exatamente. Aí a Caixa trabalha basicamente com o contra-cheque, que envolve CLT estatutário, né? O servidor público, ele tem também o contra-cheque. A gente tem a opção do Prolabore, para quem trabalha lá, o sócio proprietário de uma empresa que vai comprovar a retirada via Prolabore. E a gente trabalha com a declaração de imposto de renda, né, para quem é MEI, profissional liberal. No entanto, ela tem que ser feita dentro do prazo, ou no máximo agora 30 de junho, que foi, né, 30 dias após o prazo final da Receita. Então, quem atendeu aí, né, esse período de declaração, quem fez nesse período, a gente pode agendar um horário para analisar, né, o perfil da renda voltado para o pleito do cliente. Entendi. Então, pessoal, aquele negócio o pessoal costuma muito falar, eu vou fazer uma declaração, eu vou... tinha muito, eu acho que aconteceu uma época, né, que o pessoal fazia, eu acho que uma declaração, o contador fazia uma declaração simples. Decore. Uma declaração simples que a pessoa ganhava X e passava, né? Hoje acabou isso aí. Há né? muito tempo, tá, Bruno? Não passa. E como tem muitos anos, né, que eu estou aí como correspondente, eu posso te dizer que até quando estava disponível a gente tinha uma certa dificuldade de aprovação, né? E aí realmente não existe mais. E aí vem aquelas rendas informais que, né, são vendidas, normativo traz extrato bancário, o contrato de aluguel, eu costumo dizer que ele pode se tornar sim uma saída, né, desde que tenha lá tudo bem registrado com o locatário e o locador, o recibo da transferência mensal, e assim a gente pode sim tentar fazer uma média e cadastrá-lo, mas ele entra na mesma conjuntura da renda informal. Pode ser que o sistema vislumbre e aprove, como também pode não aprovar. Agora, os demais, declaração de imposto de renda contra cheque Prolabore, vai passar. É bem mais fácil, né? Sim. E tem diferença? Quais os tipos de financiamento que tem? Sim. Né? A Caixa trabalha hoje, né, com as categorias de imóvel edificado, novo e usado, trabalha com a aquisição de terreno isolado, então quer comprar só o terreno, a gente tem essa disponibilidade, trabalha com construção em terreno próprio, para quem já tem o terreno e quer comprar apenas a obra e financiar a obra pela Caixa, e também com aquisição de terreno e construção. Tudo isso em categorias específicas, mas a gente tem todas essas disponibilidades, além do CRF, que é o Crédito Real Fácil, que é a antiga hipoteca, né? Quando você já tem o imóvel e quer fazer a alienação dele para um recurso que é seu, para você utilizar no que quiser, tá? Esse que é o diferencial do CRF, porque aliena um imóvel próprio. E aí, ele não é destinado especificamente para outras aquisições ou obra e assim por diante, como você precisa comprovar nos demais casos. Entendi. E todas essas categorias você faz lá, né? Todas essas categorias a gente faz no correspondente. Bacana, hein, gente? Então, eu vou resumir aqui, né? Mora de aluguel quem quer, né? Atualmente, a gente tem realmente N opções,
para que seja analisada aí, né, pelo proponente e que aquilo fique o mais bem entendido possível e esclarecido para que ele encaixe devidamente aonde aí vai atendê-lo em orçamento, mensalidade, prazo e assim por diante. Tá. E como funciona o financiamento? Como é que a gente, as etapas, né? Como é que a gente faz pra gente? Eu costumo dizer, Bruno, que o financiamento é uma análise de uma mão cheia, né? Porque nós vamos analisar o imóvel, existe um engenheiro credenciado pela Caixa que vai vir fazer a vistoria deste imóvel. Depois, o sistema libera um fluxograma de análise quando a gente vai entrar no quesito de análise do risco do crédito do cliente, que é mesmo a capacidade de pagamento, as comprovações que serão vislumbradas neste momento. Em seguida, nós vamos analisar os vendedores, que muita gente acha que não, mas o vendedor também é avaliado. É claro que numa proporção um pouquinho menor que a do comprador. Depois a gente vai avaliar o orçamento, que é a disponibilidade de dinheiro, o recurso da União, que tem lá disponível para este fim, para o financiamento em si, que vai ficar reservado no CPF do nosso proponente, para daqui um pouco pagar o nosso vendedor, e a conformidade. E aonde que entra você, né? Sim, Porque eu falei aqui mesmo resumidamente, lá quando a gente falou da análise do imóvel, o cliente que está pleiteando por uma obra, ele tem que apresentar a intenção do que ele quer construir ali, certo? Seja para adquirir o terreno ou para construir em terreno próprio. E essa intenção é apresentada por vocês no projeto, na PCI, na planilha de evolução, que tem que estar devidamente digitalizada no sistema de abertura de ordem de serviço para essa vistoria acontecer e liberar a primeira análise, de modo a nós trabalharmos as demais. Que nem eu falo, Gabi, que a gente tem divulgado muito, porque o pessoal fala assim, Bruno, você faz projeto arquitetônico, você faz projeto estrutural, elétrico, e desde quando a gente começou a ajudar as pessoas a fazer essa aquisição aí pela Caixa, né, dos projetos, eu venho focando muito nisso. O projeto tem que ser completo. Então o projeto, quem segue a gente nas redes sociais já está cansado de ver. Projeto é projeto, então ele tem que estar completo. Você não chega numa concessionária e compra um carro e fala que o volante você não quer. Não existe. Entendeu? Você não quer as rodas com o pneu. Não tem como. Então, a Caixa já desde, né, tem muito tempo mesmo, já exige todos os projetos, pessoal. É o projeto arquitetônico, porque a gente ali vai saber das medidas da casa, os cômodos, tá? Pede projeto estrutural, pede elétrico, pede hidráulico, pede agora até de impermeabilização. Exatamente. Porque era uma coisa que não era pedido, a gente era obrigado a fazer, né? Tinha cliente que não entendia a importância daquilo. Foi até legal que a Caixa, de um tempo para cá, tem exigido o projeto específico da impermeabilização, sabe? O projeto de impermeabilização é importantíssimo. Eu acabei de vir de um condomínio aqui em São João del Rei, e a obra ainda nem acabou. Você vê que ainda está com a maçaneta, ainda está com plástico, parece que está pintando. E eu já reparei, sabe? Já a parede danificada pelaquela infiltração, sabe? E aí, né? A gente trouxe aqui um podcast atrás, eu não lembro qual o número, o Wilson, ali da Firmino Impermeabilizações, que deu uma aula pra gente sobre impermeabilização. Então, quem perdeu, depois que acabar de assistir o nosso, vai lá e assiste sobre impermeabilização e você vai ver a importância de ter um projeto, tá? Com certeza. Então, Gabi, vamos falar mais. E você falou, mas vamos frisar. Precisa ter conta na Caixa, né, para poder fazer o financiamento. Sim, tá? Precisa ter conta na Caixa devidamente movimentada. O cliente ele precisa referenciar a Caixa mesmo como banco de referência financeira, porque é assim que o sistema consegue captar as informações e ter a confiança no cliente em relação a um contrato adimplente. Entendi. Então, pessoal, né, quem já está pretendendo financiar, né, lá abre conta também lá na Abre sim, e até é uma questão importante de se dizer, né, que nós no correspondente estamos autorizados a abrir a conta para o cliente, mas nós só abrimos a conta
frente ao atendimento. Por quê? Quando o cliente agenda o horário e a gente analisa o perfil, a gente já explica até essa estrutura da conta, né? Porque é uma conta que tem custos e assim por diante, ela já está sendo preparada, ela já coloca, insere o cliente na gavetinha do financiamento. Então, assim, não adianta você acordar amanhã e falar que quer financiar um imóvel pela Caixa, ligar no escritório e falar que você vai abrir uma conta com a gente. Porque quando você mencionar o interesse pelo financiamento, a gente vai precisar primeiro agendar uma entrevista para posteriormente a gente partir para essa segunda etapa que vai ser a abertura de conta. E quem também já tem a conta, sim, aí há uma direto adequação. na entrevista. Isso. Há uma adequação dela, tá? A gente já sugere e orienta o que precisa ser trabalhado e lapidado, visando o êxito da avaliação do risco do crédito ser, né, positiva logo em seguida. Isso é bacana, hein, pessoal? Ficar atento aí. Com certeza. Né? E você já falou um pouquinho, né? Então, eu estava meio desatualizado, pessoal. Então, financia agora apenas o lote. Financia, né? A gente tem o lote isolado, até coloquei uma particularidade aqui em relação à taxa, que hoje encontra-se em 11,75 o ano e até 240 meses de financiamento. Então, a gente tem uma pequena redução aí, porque o imóvel edificado e a construção é em até 420 meses. Então, tem esse diferencial, mas a gente tem essa disponibilidade sim. Que, na verdade, né, ela fica um pouco sazonal, te dando essa sensação de que às vezes não está acontecendo mais, porque a gente orienta muito ao cliente. Frente a uma taxa de juros mais alta, o cliente ter uma prestação e esperar ele ter recurso para construir, até que ponto vale a pena ele já não pegar uma taxa mais reduzida com um pouquinho mais de prestação e financiar também a obra. Então, o lote, que nem você falou, 11,75 ao ano. Sim. E se for fazer somente a obra ou a aquisição do lote e a obra? Tá, vai depender da categoria que o cliente vai inserir, né? A gente tem hoje carta de crédito FGTS, Procotista, o Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida e a SBPE. Então tem uma variação aí bem considerável, né? Que a gente poderia trabalhar em específico aí com o cliente para poder mostrar para ele em qual dessas categorias ele estaria inserido. E aí sim dar esse direcionamento lá, em específico aquele atendimento. Mas são todos menores do que o só lote? São todos menores. Por exemplo, na SBP é 10,3 ano. A gente tem esse novo plano agora, né? Com 866 ano. Todos menores que terreno isolado. O financiamento imobiliário não existe coisa melhor, né? Porque é o menor juros que existe, né? Sim. Geralmente dá um pouquinho a mais da inflação se não estiver igualando com a inflação, né? É um bom investimento. Né? Certeza, principalmente, né? Porque, principalmente assim, se tratando de obra, eu brinco com o cliente que quando ele colocar a chave na casa, ele propõe lá um orçamento, né, de 200 mil de obra e 100 mil de terreno, 300 mil. Quando ele colocar a chave na casa, a gente já sabe que não vale mais 300 mil. Quem dirá, né, com algumas melhorias que ao longo do tempo o cliente vai fazendo ali. Então, assim, diferentemente de automóvel, imóvel, ele não sofre depreciação, ele sofre valorização, né? Isso aí é bacana, gente. Não tem nada melhor, né, do que você ter uma dívida que vai diminuindo, né? Sim. E o valor ainda do bem ali só aumenta, né? Também não conheço casa que desvalorizou com o tempo. Né? Dificilmente. Tem aquele ditado antigo, né? Quem compra terra não erra, né? Isso aí é antigo, lá do tempo lá do meu avô, mesmo, né? Mas é uma verdade. Né? Com não é certeza. verdade? Por isso que o banco adora emprestar para quem quer construir, né? Resolve um problema social. Sim. Uma coisa que eu acho muito bacana, porque o financiamento imobiliário, ele na verdade surgiu até para criar essa solução para o problema dos desabitados, né? Vamos dizer. Sim. Né? E é um dos poucos caminhos que vai resolver isso mesmo, porque geralmente nem aluguel não reajusta menos do que a correção do financiamento imobiliário. É muito boa mesmo, sem dúvida alguma. É top, gente. Então vamos lá.
na compra do imóvel, do novo ou do usado, né? Eu posso, o que eu posso usar aí? Quais categorias, o que eu posso usar? Posso usar fundo de garantia? O que eu posso fazer? Pode, né? A gente tem sempre que, mais uma vez, analisar o cliente em específico, mas a gente pode sim, se tratando de percentuais, né? A Caixa hoje, ela, em sua maioria, vai trabalhar com 80% do valor financiado. Salvo para quando você for fazer construção em terreno próprio. Porque na construção em terreno próprio a gente consegue, na SBPE, trabalhar 100% do valor de acordo com a renda do cliente. Então, assim, aqui a gente consegue trazer o assunto mais abrangente. E a gente, depois, no atendimento, vai lapidar o perfil do cliente com as características dele. Mas é possível. No caso do fundo de garantia, se a gente voltar lá nos 80% de cota, o cliente vai poder, de repente, tirar 100%, porque ele tem esse valor de fundo de garantia para poder ser abatido, né? Uhum. E aí ele vai financiar 80 e resgatar o fundo de garantia para cobrir os 20 que a Caixa não empresta. Tá? O que significa SBPE? Significado da sigla SBPE. Bruno, o que significa, né, o sistema SBPE? É o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos, direcionado, é um fundo que cada instituição possui direcionado para este mercado, para esse empréstimo imobiliário. Entendi. Okay. Né? Só assim, para o banco é seguro e também para as pessoas também. Sim. É top, né? Não tem o que se questionar. Não. Eu acho que é aquilo que eu falei agora, é questão, né? Resolve até questões sociais, né? Até por isso que você sabia que a Caixa Econômica, na verdade, não é um banco, né? A Caixa Econômica é um órgão do governo, vamos dizer assim, que é justamente para, né, ajudar o sistema a se manter, ajudar as pessoas. Por isso que quando vai receber seguro-desemprego é na Caixa, né? A maioria das aposentadorias é pela Caixa, né? Depois teve alguns bancos que foram pegando, mas a Caixa, que é Caixa Econômica Federal. E ela sai à frente nesse quesito de financiamento habitacional, onde a gente detém já por uns bons anos, eu não saberia precisar exatamente, 60% deste recurso para esse tipo de empréstimo. Então, assim, falou em financiamento, você pode até ter, né, e outras buscas, a gente vê os demais bancos chegando, se aproximando, mas a referência vai ser a Caixa, né? A gente sabe que é o banco que mais entrega financiamento atualmente. Com certeza, né? E os documentos necessários que vão ser precisos aí para a pessoa que quiser fazer aí a compra de lote, fazer o financiamento da construção. Sim. Então, gente, quando o cliente está lá com a gente fazendo a entrevista de perfil, e ele já tem a demanda, a opção dele já bem definida, nós entregamos uma listagem, um checklist de documentos necessários para conseguirmos dar início ao processo de financiamento, tá? Normalmente ali vem solicitando documentos de quem vai comprar, pessoais, né? Renda, identificação pessoal, residência, certidão de nascimento ou casamento, declaração de imposto de renda. Esses mesmos documentos para o vendedor. Para o imóvel, é válido destacar que a Caixa só trabalha com o imóvel registrado, então ele tem uma matrícula no cartório de registro de imóveis que o cliente vai apresentar para a gente, munido ou da ficha cadastral ou do comprovante de IPTU na prefeitura, né? E se ele for resgatar fundo de garantia, um pouco das questões lá da carteira de trabalho, do extrato sintético analítico com saldo e assim por diante. Quando o cliente vai fazer obra, ele tem que apresentar, além de tudo isso que eu destaquei agora, a parte da obra em si, que seria hoje o projeto que você destacou aí, arquitetônico, a planilha, que é um cronograma de obra, né, a PCI, que apresenta ali
o passo a passo, a etapa que o cliente vai seguir, o período que a obra dele vai durar, as ARTs, já mencionadas aí por você, o CNO de comunicação de obra com a Receita, e assim por diante, né? Ainda quando a gente, por exemplo, você, que é um parceiro assíduo, a gente já possui a documentação do responsável técnico, a gente já tem o seu cadastro lá com a gente. Mas quando traz aí de uma construtora, de um parceiro, um responsável técnico que não lida muito diretamente com a gente, ou é a primeira vez, né? Ele vai passar a ter essa parceria. Além disso, tem que trazer também essa documentação. Mas isso você pode ficar tranquilo que num primeiro momento dá-se a entender que é muita coisa, né? Mas isso vai discriminar separadamente para que vocês tenham facilidade em fazer essa junção. Se tiver dúvida nela, a gente consegue ajudar e a gente precisa dessa pasta ok para começarmos e darmos início mesmo ao processo. Só para deixar claro para o pessoal, Gabi, a RT quer dizer a anotação de responsabilidade técnica, né? Que é emitida para quem é do conselho, que é o CREA, que são os engenheiros. Para quem é arquiteto, ela chama RRT, Isso. Que é Registro de Responsabilidade Técnica, né? É porque esse documento que assim garante que os projetos foram elaborados, as planilhas foram elaboradas por alguém capacitado, né? É uma segurança, né? Tanto para o cliente quanto para o banco, né? Isso que mesmo. os projetos estão em garantia, né? É isso mesmo. É um sistema, né, de registro importantíssimo. Qualquer serviço de engenharia ou de arquitetura tem que ser feito esse documento, esse registro, porque é o que dá a garantia mesmo, é como se fosse o termo de garantia. E resguarda ambas as partes, Sim. Tanto a Caixa, né, que a obra vai ser devidamente averiguada e acompanhada pelo responsável que está ali assinando, quanto para o cliente, que está comprando uma coisa que é segura, né? Até contar um pouquinho, né, da nossa vivência aqui no escritório, que tem pessoas que acham que é só você me entregar o documento, não precisa fazer o projeto, né? Eu até alerto, né? Eu sei que tem colegas que fazem, sabe? Mas eu já consultei um amigo também que é advogado e ele falou, isso aí é falsidade ideológica, emitir um documento de uma coisa que não existe. Sim. Tá? Eu até fica de olho aí, pessoal, porque o CREA tá de olho. Eu tenho, né, um amigo meu que é do CREA também, que é fiscal do CREA e já me falou que se pegar vai tomar processo e pode aí até ser punido pelo CREA. Com certeza. Né? É muito sério, né, Bruno? Sério, porque é a mesma coisa você emitir um documento, imagina, o cartório emitir uma certidão de nascimento de uma criança que não existe. Né? É a mesma coisa, você vai emitir um documento, como é que você vai emitir uma certidão, né? Um documento de um projeto que não existe, né? Eu sei que tem colega que faz, mas aqui a gente não faz, não. Não adianta pedir não, porque vai levar aí um não vem, eu falo que o pessoal não vem aqui não, porque a gente tem uma história, né, para poder garantir a qualidade dos nossos serviços e também a ética, né, que a gente tem que preservar. Uma das coisas que o nosso escritório preza é essa ética. Com certeza, a gente também tem essa preocupação, embora a gente seja bem vistoriado, né, isso periodicamente acontece, né, pela Caixa Econômica, mas além dessa verificação, a gente tem um compromisso, né, eu digo assim, 15 anos não são 15 dias. Né? Andar de cabeça erguida hoje, né? Com todo o contexto de serviço prestado é importantíssimo e é a nossa missão, né? Hoje a gente tem isso muito bem fixado na mão de obra, nas meninas que já passaram por nós, né? Entre eu e a Natália, que é a minha sócia no escritório hoje, né? E a gente tem esse cuidado e isso é muito importante, Bruno. Porque essa longevidade só foi possível, né, por causa desse cuidado que aconteceu desde os primórdios, né? Com certeza, né, gente? Tem que ter, né? Eu falo, vai cada ano que a gente vai adquirindo experiência, vai criando lastro, né? Então, da mesma forma que o pessoal procura aqui a Resgala Engenharia, procura lá a Gabi, porque sabe que, né, lá as coisas vão dar certo. Por que dão certo? Não é porque a Caixa Econômica gosta da Gabi, não. Né, nem da Natália. É porque faz as coisas certas, né? Já de cara já fala pra pessoa, fala, isso aí não vai dar certo, né? Tem clientes que já chegaram pra mim, Gabi, né? Até contando aqui dos bastidores, né? Tem cliente que já chegava e fala assim, eu não vou na Gabi não, porque ela falou que esse troço aí não vai dar certo. Eu falo, mano, se ela já tá te avisando, você vai insistir em fazer?
É verdade. Né? E acontece mesmo, né, Bruno? Porque esse cuidado que a gente tem em trabalhar a triagem de perfil do cliente leva o cliente a aprofundar os detalhes daquilo que ele está querendo. Então, num primeiro momento, naturalmente, a gente cria o cenário ideal, beleza. Todo mundo é assim, né? Você não compra uma coisa pensando que você vai se decepcionar com aquilo, né? Você compra pensando na funcionalidade da taça. E quando ele está pleiteando o financiamento, não é diferente. No entanto, o que muitas das vezes já aconteceu, né? O correspondente, ele ainda não faz mágica. E a pessoa, ela quer que a gente informe aquele cenário ideal, o que ela quer e gostaria de ouvir. E não tem jeito. E aí a gente precisa ser transparente. É melhor agora, neste momento inicial, a gente já deixar claro para o cliente que aquilo ali não vai funcionar desse jeito, mas que desse talvez seria, do que criar uma expectativa, o cliente começar a ter custos em algo, num caminho que ele não vai vencer. Então é mais ou menos isso, né? Essa transparência, ela é muito trabalhada entre a gente lá. Isso é uma referência. Eu brinco que ou a pessoa nos ama ou ela nos odeia por essa característica. Mas assim, se ela nos odiar por este motivo, ainda tá bom, né? Eu fico até feliz. Porque eu quero que ela me veja daqui uns anos na rua e me veja como uma imagem, lembre da gente com amor e não com dor. Né? Lembra também daquele outro ditado, melhor ficar vermelho na hora do que amarelo o resto da vida. Exatamente. Né? Porque você prometer uma coisa pra pessoa, depois você encontra, né? Nós estamos numa cidade pequena, né? Encontrar com a pessoa, aí, né, a pessoa já olhar e fala, cara, prometi pra ela que fazia aquilo, o troço não deu certo. E agora? E agora, né? Você não tem nem cara pra, né? É isso também, a gente passa aqui também, sabe? Com certeza. As pessoas chegam, querem, às vezes, umas coisas, né? Já tive problemas com isso. Que falou, infelizmente isso não dá certo, né? E eu tenho clientes, Gabi, que foram, fizeram, né, orçamento aqui e foram em outras pessoas que prometeram, né, maravilhas, né? E que passou um tempo e voltou, sabe? É até legal, eu tenho e não é um só não, são vários, sabe? Porque aqui a gente está sempre tentando atualizar, né? Por isso que a gente está aí, né, com essa aula sua aí, que tá super bacana, né? E se você tá gostando, né, já tem que pedir, pessoal se inscreve no nosso canal. A nossa meta dos 1000 seguidores, gente. Essa meta tá chique, gente, né? mas assim, tá muito bacana, vai chegar. Vai chegar, né? Ô, Gabi, fala pra gente as faixas de renda, diferencia, né, o que a pessoa, os valores, o tipo de financiamento pela faixa que a pessoa pode... Sim, de renda que ele recebe, né? Tem isso mesmo. E aí, Bruno, essa é uma questão que eu bato muito nesta tecla, né? Salvo agora, no último dia 7, sexta-feira, que nós tivemos o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida, que para São João del Rei seria, né, até 350 mil, com 4.400 até 8 mil de renda, o cliente inserindo neste programa, salvo esse caso bem específico, o restante eu gosto muito de dizer que tem uma série de faixas, tanto para o Minha Casa Minha Vida, que no caso também tivemos mudança, né, o anterior, onde o teto era 169 mil e agora foi para 190, sexta-feira para cá. E para este novo Minha Casa Minha Vida também. Então lá tem uma série de faixas que você vai procurar e vai encontrar. E muitos corretores me questionam, porque que em treinamentos, eu já dei alguns treinamentos em imobiliárias e essa é uma pergunta que sempre surge. E eu não falo sobre ela especificamente, porque na verdade o cliente fixa aquilo ali e isso tem duas óticas. Ou ele desanima ou ele anima numa situação que depois pode mudar. Entendi. Você sabe aquela expectativa que você cria e às vezes ela não é alcançada? Aí 1 centavo às vezes desenquadra aquele cliente. Então, eu sempre digo, né, para essa categoria nova que surgiu agora, tá aí, fica a dica, pessoal, 4.400 a 8 mil, você está inserido no novo Minha Casa Minha Vida, desde que queira adquirir aí o imóvel em até 350.
Fora isso, e nela ainda vai ter as faixas, tá? Com relação aos subsídios, a taxa de juros, enfim. Mas o mais importante é saber que a gente tem a disponibilidade lá no escritório para atendê-los, lapidando essas informações na sua demanda específica, entendeu? Então, eu entendi aqui, só que eu acho que, não sei se eu entendi de acordo. Claro, a partir de quem ganha 4.400, mas aí esse 4.400 ele pode compor renda, como é que funciona? Pode, é familiar, pode sim, né? Aí a gente vai analisar essa composição lá, o que passa, o que vai ser, como que vai ser comprovado, aí a gente pode ser sim, é renda familiar. Familiar. Isso. Familiar pode ser pai, mãe, filho? Isso. Pode? Pode sim, tá? Entendi, bacana. Com certeza. Porque eu, assim, pelo menos eu não conheço ninguém que compôs, né? A coisa geralmente é o casal, né? Normalmente Duas pessoas, casal, né? e há uma coisa bem bacana que eu gosto de falar, que as pessoas trazem também muita essa dúvida, né? A Caixa só trabalha com composição de renda para as pessoas casadas? Não, né? Porque eu brinco que a Caixa tem um poder gigantesco, né? Você pensa bem, Bruno, você fazer uma dívida para 30 anos, prova de amor maior não há, né? Assim, não precisa de um documento que comprove isso. Então, não há essa necessidade. Você pode ser solteiro, eu também, e nós poderemos juntar a renda para o financiamento. Beleza? Eu até lembrei de um caso aqui, né? Eu tive um cliente que eu fui... fazia documentação, porque a gente aqui também faz essa parte de documentação, né? E a obra dele, teve aí a pandemia e tal, a obra dele atrasou muito, sabe? Ele ficou mais de 2 anos em obra, né? Era uma casa assim, pequena, né? Pra construir em 2 anos, não gastaria isso. Mas aí, durante a pandemia, teve conflito e separou da esposa, sabe? Teve que registrar no nome dos dois, depois que fez todo o registro, apesar deles já estar separados, né? Já fizeram, já tem lá a separação, só depois que fizer todo o registro que eles conseguem tirar a dívida no nome de um. Fica no nome dos dois, né? É uma série de documentos. A Caixa nisso aí é rigorosa, porque eles compuseram renda, né? Meu português agora agarrou. A renda, mas agora para separar, que nem você falou, a prova de amor e tanto, né? É isso 30 mesmo. anos garantido ali. Porque eu nem sei como é que ficou, depois eu vou até procurar saber. Nem acaba sei como que provavelmente ficou comprou o percentual de cota disponível do outro para que a dívida ficasse no nome apenas de um. É mais difícil voltar do que ir. Então tem que pensar bastante para fazer a coisa redondinha. Mas sim, há essa disponibilidade da composição de renda familiar sim no programa, tá? Entendi. Como há também, Bruno, nas demais categorias, né? FGTS, SBPE, também há disponibilidade de composição. Tá, beleza, bacana, hein? Vamos lá. E Gabi, né? Aonde que está localizado o seu escritório? Conta pra gente, explica como é que a gente encontra. Beleza, então. Olha, antes da pandemia, a gente já trabalhava com essa parte habitacional com horário marcado, porque a gente começou a perceber que por todas essas minúcias que envolvem os detalhes de um processo de financiamento habitacional, demorava-se, né, bastante para a gente expor tudo isso. E como a gente não queria expor isso de maneira aleatória, a gente começou a trabalhar com horário marcado. Quando veio a pandemia, é que isso ficou muito bem registrado na mente do nosso cliente, por conta de a gente poder fazer apenas um atendimento por vez e assim por diante. Então, assim, a parte de financiamento habitacional, a Caixa, lá no escritório, a gente trabalha de maneira agendada, presencialmente. Nós ficamos em frente ao INSS, ali mesmo na Avenida Tiradentes, tá? No segundo andar ali de um prédio que fica quase coladinho com o Atletique, né? E lá a gente tem essa disponibilidade, né? O agendamento pode ser feito aí no nosso contato,
que daqui a pouco Pode. eu posso passar, Não, posso falar. Já pode falar de uma vez, né? O nosso telefone 33718472 é um telefone com WhatsApp. E o atendimento habitacional, ele é feito pelo WhatsApp frente a algumas respostas que o cliente precisa nos dar para nós lançarmos no sistema de agendamento que a gente possui, tá? Então, muitas das vezes o cliente liga e a gente pede para ele mandar lá um boa tarde no WhatsApp para a gente conseguir identificá-lo e enviar aí para ele essas perguntinhas necessárias. Esse negócio de agendamento é legal, né, Gabi? Porque você já pensou também? A pessoa chega lá, você está atendendo alguém. Aí você não vai poder, né? Às vezes vai ficar lá 40 minutos, 50 minutos conversando com a pessoa e a outra pessoa às vezes esperando, né? E acaba às vezes, tipo, pô, mas demorou, me atendeu, eu fui embora. Né? Fica desconfortável, né, Bruno? É, porque hoje 40 minutos, eu acho que não tem, ninguém tem 40 minutos para sim, disponível, né? E é exatamente um diferencial da Caixa. A Caixa hoje, ela terceirizou esse tipo de atendimento para que a gente trouxesse, que a gente melhorasse o serviço. E o atendimento gira em torno de 45 minutos mesmo, quando não é mais, né? Semana passada eu atendi cerca de 1h15 um cliente, porque ele tinha uma série de detalhes. E não adianta eu começar ali e passar por cima desses detalhes, porque como eu havia adiantado ali, você direciona o cliente de maneira errada e depois ele firma daquela maneira ali e depois a gente tem um trabalho muito maior de corrigir, né? Então, assim, muita gente questiona, tem atendimento remoto, né? Não. Tá? Posteriormente ao nosso atendimento presencial, a gente tem condições de esclarecer dúvidas que venham a surgir, mas detalhe, se as dúvidas forem tímidas, se a gente perceber que começou a ter dúvidas referenciais, a gente agenda um horário novamente. Entendi. Tá bom? E você tem lá, tem rede social, Gabi? Sim, a gente tem nosso Instagram, vamos falar dele aqui, né? As meninas que cuidam do Instagram lá, tá? E ele é o nosso @CaixaAqui, SJDR. Tá? Legal, com 2 As. Depois eu vou pedir até pra Ana Júlia colocar lá pra gente. Embaixo, que bom, né? No cantinho ali, Viu, né? Gente? Então já começa a seguir. E você põe lá no Instagram também, põe muitas dicas, põe as coisas lá também, posta bastante. O nosso Instagram, ele tem muito conteúdo, tá? O seguidor vai perceber mesmo que ali, como está acontecendo hoje, né? A gente alimenta a página, o feed, com bastante informações que possa ajudar o cliente, né, ali na tomada de decisão pelo financiamento, despertar mesmo o interesse. No entanto, é algo assim, mais uma vez, para ser buscado e lapidado no atendimento que a gente vai fazer lá posteriormente. Bacana, hein, pessoal? Então, além dessa aula que a Gabi tá dando aqui pra gente, né? Lá no Instagram dela, também, pelo jeito, né? Eu vou mexer mais um pouquinho lá, eu sigo, mas o Instagram, vou ser sincero, eu não gosto muito do Instagram, não. Eu tô bem velhinho, né? Tô até hoje no Facebook, sabe? Mas eu vou, né? Deve ser uma aula incrível, só de seguir a Gabi lá, né? Obrigada. Lá, vou até repetir, CaixaAqui, SJDR. Top, né? Não tem nem como errar. É facinho mesmo. E a gente procura atualizá-lo semanalmente com alguma dica, com alguma atualização, mudança normativa, que venha ajudar mesmo o cliente aí nessa tomada de decisão. Gabi, e qual que é o horário lá de vocês de trabalho? Nós trabalhamos de segunda a sexta, de 8h30 às 17 horas. Oficialmente, né? Oficialmente mesmo. A gente fecha para almoço de 12h a 1h, tá, pessoal? Porque a gente tem entrega de malote na caixa, né? Por mais que reveze ali a equipe, né? Mas tem que ter esse cuidado, tem horário para levar. Mas fora isso, a gente tá lá, tá, Bruno? E vai ser um prazer atender vocês, né, com essa, digamos, troca de experiência que a gente trouxe aqui hoje, né, para poder isso chegar lá para o nosso cliente e ele ter esse interesse em aprofundar o assunto. O mais importante é isso, porque se você hoje, quando eu cheguei aqui, Bruno, eu parabenizei a sua equipe nesse sentido, obrigado. Né, faço isso mais uma vez, porque tem muitos assuntos e o assunto Caixa Econômica, ele é enorme, né? Então a gente tem que ter o cuidado de conseguir levar de uma maneira interessante,
né, que leve lá o nosso cliente a buscar ali a informação, que chegue para ele a informação que ele está buscando. E é isso que a gente propõe. Seja colocando lá uma atualização normativa no Instagram, seja agendando o horário para aquele cliente vir até nós, seja hoje aqui, né, no podcast com você. Então, o objetivo é esse, é que a gente possa ajudar com o nosso conhecimento, levando aí essas informações e esclarecendo as dúvidas que desperte o interesse, o perfil daquele cliente para o que ele está buscando. Gabi, você falou mais lá no começo, mas às vezes tem gente que chegou agora, né? Claro. O que tem a ver, né? O pessoal pode estar falando, pô, o Bruno, a Resgate Engenharia está trazendo, né, a Gabriela para falar sobre, né, financiamento com a Caixa Econômica. O que tem a ver com a engenharia, com o serviço de engenharia? Com certeza. Então, Bruno, o cliente que quer trabalhar com as categorias de construção, sejam elas em qualquer modalidade, SPPE, Procotista, Minha Casa Minha Vida, FGTS, ele tem que apresentar aqueles documentos que nós falamos um pouquinho sobre eles. A construção da Caixa hoje é aprovada via uma análise pronta, apresentada pelo cliente, anexada no sistema Caixa. E essa documentação seria o cronograma de obras, que é uma planilha que chama PCI, feita por vocês, o projeto arquitetônico, que abrange lá tudo que vai, as metragens, como você falou, tudo que vai ser trabalhado e construído ali no imóvel, a questão das responsabilidades técnicas, as ARTs que vão precisar ser recolhidas, o CNO de comunicação de obra. Então, sem esses documentos, para quem for fazer construção, eles não vão conseguir. Porque a intenção do que você vai construir ali naquele terreno só será apresentada frente a essa documentação que a Resgala vai produzir, né? Vai confeccionar aí com a sua equipe. E a gente aqui sempre fala, sabe, Gabi? O pessoal às vezes vem aqui e fala assim, mas eu vou financiar pela Caixa. Eu falei, você já foi lá na correspondente da Caixa? Porque você tem que ir lá saber também, né, se o seu perfil encaixa, né, se qual renda, e vai ter que fazer toda essa pesquisa, esse seu trabalho aí, né, para depois a gente desenvolver o projeto, porque não adianta, já aconteceu, assim, de gente pedir, falar assim, ô Bruno, faz o projeto, depois eu dou um jeito lá, mas aí, às vezes, é retrabalho, porque a pessoa, né, faz uma casa, projeta uma casa aí que vai gastar aí, sei lá, 500 mil reais para construir, e a renda dele não dá para adquirir os 500 mil reais. Ou então ele fica travado no projeto pensando nos 500 mil reais, eu poderia fazer coisas maiores, né? Sim. E ficou ali, fez uma casa pequena, às vezes desperdiça até o lote, sabe? Isso. Então tem que ser um trabalho assim, casado, né? Vai lá no você, vem aqui na gente, e a gente vai chegar aí, a pessoa realizar o sonho aí da casa própria, né? Essa colocação aqui agora, Bruno, ela até merece um destaque, porque, por coincidência, hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente que não sabia ao certo, o que ela questionou, gente? Olha como que é interessante. O questionário que ela recebeu para agendamento, ele frisava algumas questões que ela relutou em responder, dizendo que necessitava da gente para poder responder. Vamos lá, eu perguntei para ela se ela já tinha falado que era construção, né? Então, beleza. Será construção em terreno próprio ou você vai adquirir terreno em construção? Bom, isso é uma coisa natural que ela não depende da gente para saber, né? Qual a sua renda e a forma de comprovação? Você já tem um orçamento prévio de obra? E a outra pergunta era se o imóvel é registrado frente à Caixa, só trabalhar com imóveis registrados. Ok, eu até entendi o lado dela, que o corretor precisava saber o que ela podia fazer, né, para traçar digamos que, as visitas dos terrenos que ela vai, ou o engenheiro saber o perfil para elaborar um projeto e assim por diante. Mas, Bruno, quando você está comprando um terreno de 150 mil, se você não construir pelo menos mais 150 nele, você está dando um tiro no pé. E é aí que mora a questão.
São detalhes pequenininhos que às vezes a pessoa acha que a gente está sendo exigente, que a gente está sendo chato, e é por isso que eu comprei esse sistema de agendamento. Porque ele ali já consegue, desde já, traçar um pequeno perfil do cliente para nós. Quando o cliente chega, eu já estou mais ou menos preparado do que vai acontecer ali, né? Porque uma coisa eu deixo claro para vocês, gente. A Caixa tem um normativo vigente que ele tem mudanças, assim, astronômicas. A gente tem mudanças, às vezes, semanais do normativo. A minha irmã Natália é um normativo ambulante. Eu consigo consultá-la porque ela fica ali ligada o tempo todo nisso e sabe até mais que eu. Então não tem vergonha de dizer. Normalmente eu estou na linha de frente e corro nela para poder saber de alguma alteração. Mas eu só consigo saber disso e orientar bem o meu cliente porque eu já tenho uma prévia dele que tá chegando ali no meu atendimento, entendeu? Então assim, você tá certíssimo de pedir o cliente para ir no correspondente sim. E quando o correspondente fizer esse questionamento, que vocês aqui, enquanto parceiros, já saibam que é alguma coisa nesse sentido. Ó, se você gostou do terreno de 150, a gente já vai ter que fazer uma análise de renda que você construa pelo menos, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Bruno? Mas pelo menos o dobro disso aí, né? Mais 150, 200 mil, porque senão você compra um terreno. Ah, não, eu quero fazer só uma casinha ali de 80 mil reais. Nem existe isso mais, né, Bruno? Mas já tivemos vários perfis assim, lá, sabe? Demanda assim. Então é bom falar sobre isso. Você falou uma coisa, muda bastante, né? Eu também já não sei como é que tá. Certo. Tá podendo fazer um quarto só? Porque teve um tempo, parece que a exigência mínima era 2 quartos, não tinha uma coisa assim? Muito lá atrás, Bruno. Tá? Hoje em dia tá bem liberado em relação a participar do Minha Casa Minha Vida com um projeto base sobre os valores disponíveis, que agora é 190 mil. Então, o bacana é vocês elaborarem o projeto dentro da tabela CUB, né? Se eu não tiver... É o custo unitário brasileiro. Exato. Né? Para construir a casa, cada região tem uma. O que mais se aproxima aqui de São João del Rei é Tiradentes, gente, tô cabeça de Tiradentes, mas é Juiz de Fora, né? Ótimo. É o mais próximo aqui, que é o que bate mais com a realidade nossa, né? Ótimo. Então, qual que é o dever de casa? Se a gente tem um teto de 190 mil para o atual Minha Casa Minha Vida, o que ficou muito bom, né? Porque assim, aumenta-se a relação de valor de mercado, de terreno, os custos operacionais com a obra, então foi muito bom, 190 mil. Se a gente está comprando, por exemplo, um terreno de 90, a gente tem 100 mil para ser destrinchado nessa tabela, frente a um projeto previamente elaborado aí por você. Dá para chamar o cliente, contratar aqui a Resgala Engenharia, levá-lo lá no terreno, contar para ele o que mais ou menos, né, você gostaria de construir ali naquele terreno. O Bruno deve fazer um croquis ali e em seguida partir para um projeto, adequando ao orçamento. Tá bom? É a mesma coisa, a gente também tem feito assim, sabe, Gabi? O pessoal pergunta, Bruno, quanto que é um metro quadrado? Eu falei, tem que saber, né? Porque tem gente que às vezes vai construir uma casa pequena, só que ela é muito detalhada, então vai gastar muitas horas de projeto, de detalhamento. E tem gente que quer construir às vezes uma casa grande, mas simples, sem detalhe. Entendi. Então também não tem como ficar falando assim preço por metro quadrado, é difícil, né? Aí eu peço também para a pessoa a mesma coisa, a gente agenda uma entrevista para a gente entender melhor a demanda, né? Mesma coisa, bem parecido com o que você falou. Então, Gabi, e sobre o prazo para fazer todo esse processo, desde o dia que participa, faz a primeira lá entrevista, o primeiro bate-papo com você, até assinar o contrato com a Caixa? Ótimo. Então, Bruno, eu brinco, né, que eu sou da época em que a gente juntava a pastinha do cliente no escritório, levava para o operacional acontecer na Caixa e o processo ia parar lá na conformidade o Juiz de Fora. Então, com isso, a gente tinha uma logística muito longa e o processo de financiamento da Caixa durava 3 meses, quando muito, né? Assim, até 4 meses, 5 meses, a gente já teve processo sendo trabalhado por conta das inconformidades da qual o processo tinha de vir aqui para ser corrigido e voltar lá. E com o decorrer dos anos,
O correspondente foi adquirindo autonomia no sistema da Caixa, o que foi muito bom, né? Fazendo com que a gente hoje trabalhe praticamente 100% do processo no escritório. Então, a gente entrega a pasta do cliente lá pronta para praticamente as meninas da retaguarda imprimirem o contrato em si para assinatura final, tá? Que vale ressaltar que o processo de financiamento hoje, ele é feito lá por nós, o operacional, toda aquela mão cheia que eu mencionei lá atrás, tá? Mas a assinatura final é feita dentro da agência Caixa Econômica com o gerente de carteira. Então hoje, como o cliente, ele já nos procurou, nós já orientamos acerca do relacionamento. Aquele cliente já abriu conta, já movimentou a conta dele, o sistema já o conhece. E ele vem agora, depois de mais ou menos 30 dias de conta aberta, fazer o start do processo de financiamento. Esse processo vai durar, em média, no máximo, cerca de 45 dias. Então, é muito rápido. É por isso que a orientação é muito importante ser, né, bem feita desde aquele encontro inicial, porque ele vai sair de lá e vai procurar você. Uhum. Porque você tem que elaborar o projeto para ele, a planilha, recolher as RTs. E nesse meio tempo, simultaneamente, ele está trabalhando no relacionamento com a Caixa. Uhum. Quando ele voltar, tá tudo tão redondinho que não tem porquê a gente ter imbróglio e atrasos aí nesse período. Porque já tá tudo muito bem direcionado. Tá? Bacana. Então seria esse prazo hoje. Gabi, e de tudo aí que você ensinou pra gente, né? Que o pessoal ali deve estar curtindo de montão, tá? Obrigada, Conteúdo super 10. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Olha, Bruno, eu acho que a gente conseguiu passar, em grande parte, pelo conteúdo mais pertinente. Porque se nós formos continuar conversando sobre financiamento aqui, a gente tem muitas horas de bate-papo. Sim. Com certeza. Sempre vai ter muitos detalhes acontecendo, muitas mudanças, mas aquilo que eu costumo dizer que é o esqueleto da coisa, a gente tratou muito bem, né? O que a gente espera agora é que vocês tenham gostado, a gente se coloca à disposição para atendê-los, em relação aos seus clientes, caso alguma dúvida venha surgir, a gente também se coloca lá à disposição para esclarecimento, porque é natural que surja um assunto novo. E a gente brinca também que, assim, nós lidamos com isso aqui todos os dias. Você lida com a parte de engenharia todos os dias. E o nosso cliente, que não lida nem com um nem com o outro, né? Então, eu espero realmente ter ajudado, ter acrescentado, né? Essa troca foi muito bacana. E acredito ter passado aí por pontos importantes, relevantes da nossa conversa. Não, bacana. Então, pessoal, vou insistir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, né? E agora que você já curtiu o conteúdo, né? Compartilha aí com todo mundo que você conhece, né? Para poder construir, né? Financiado ou comprar, né? Financiado, que a Gabi pode te ajudar, tá? Então, eu vou agradecer mais uma vez, Gabi, tá? Pela sua presença, né? Disponibilizou esse tempo, né, pessoal? Assim, gente, dá um trabalhão, né? Gravar, agendar, bater a minha agenda, bater a da Gabi. Então, né? Não deixa de se inscrever, não. Eu fico insistindo, sabe, Gabi? Porque a gente faz isso aqui para poder as pessoas adquirirem esse conhecimento. Sim, um pouquinho, né? Porque na hora que chegar lá, a Gabi vai dar outra aula, vai te orientar totalmente, né? Igualzinho quando chega aqui no escritório. A parte de engenharia também, a gente consegue passar muito aí pro pessoal. Então, tá... Eu quero, né, em nome da Resgale Engenharia, te parabenizar aí pelos 15 anos de empresa, né? Que, né, provavelmente a gente está, se não for agora, em setembro que completa, né? Setembro. Provavelmente vai ser seu presente, né, de 15 anos, né? A Resgale Engenharia vai te dar, porque sem saber... provavelmente o seu vai agora no ar, né? Se não for já agora é setembro, né? Que a gente tá gravando agora meados de julho, mas bom. Provavelmente deve ir no começo de setembro pro ar, né? Até no mês de setembro. Então vai ser um presentaço. Eu que agradeço, né, a confiança de vocês por trazer a mim e indiretamente a equipe aqui. Sim. Porque tem todo um bastidor envolvido, uma consulta, como eu disse, em relação à Natália. Ela é muito concentrada, muito focada nessa questão
normativa. E hoje eu precisei fazer algumas consultas para que esse conteúdo fosse elaborado. Então a gente fica muito feliz pela confiança. Né? Ao longo desses 15 anos, a gente tenta realmente trabalhar visando a longevidade da empresa com essa característica de segurança, honestidade, transparência, que às vezes nem sou muito bem, mas eu prefiro assim. Sim. E fico de verdade lisonjeada com o convite, Bruno. Você e Priscila são pessoas ótimas, nossos parceiros, trabalham com o escritório há um bom tempo, além de eu te conhecer antes de você muitos anos, se formar aí, engenheiro. Mas enfim, muito obrigada. Eu que agradeço, Gabi, mais uma vez. Parabenizo, né, toda a sua equipe e tal, tá? Pessoal, né, a Natália também é grande conhecida nossa. Então, muito obrigado. E ó, pessoal, curte aí.